Olá, eu sempre viajei por muitas estradas e estados, sempre acompanhado pelo meu cachorro, um Fox Paulistinha chamado Billy. Billy era meu amigo fiel. Ele sempre ia comigo na cabine do meu caminhão, e por onde eu passava, ele fazia sucesso entre os caminhoneiros no posto de gasolina. Isso porque ele era muito inteligente e obedecia prontamente aos meus comandos. Mas em uma viagem até a fronteira, enquanto transportava uma carga de porcos, as coisas mudaram. Eu precisava chegar logo, pois o calor estava forte e os animais já sofriam com a viagem. De vez em quando, parava em postos de gasolina para dar banho nos porcos com a mangueira, tentando refrescá-los antes de seguir viagem. Dessa vez, escolhi um caminho por estradas terciárias. Elas eram cercadas por matagais e mal conservadas, cheias de buracos. Volta e meia, os amigos caminhoneiros contavam histórias de arrepiar sobre aquela região, próxima de Toledo, a caminho de Foz do Iguaçu. Eu ria dessas histórias porque não acreditava nessas coisas sobrenaturais. Para mim, só meu 38 debaixo do banco merecia crédito. Mas, meus amigos, a minha descrença seria posta à prova depois de tudo o que eu vivi naquela noite. Era por volta das 9 horas da noite quando resolvi parar em um posto humilde para comer algo com meu cão Billy. O local tinha uma lanchonete pequena com luzes fracas que davam um ar meio macabro ao lugar. Para piorar, estava vazio. No posto, só 2 frentistas atendiam. Eu queria comer rápido e sair dali o quanto antes. Fui ao balcão onde o rapaz muito sério e alto me atendeu. Ele pegou meu pedido e entregou para uma moça por uma janelinha que dava para a cozinha. Enquanto esperava, vi outro caminhoneiro estacionando no pátio. Confesso que me senti um pouco mais tranquilo ao ver outra pessoa chegando. O caminhoneiro entrou na lanchonete e nós puxamos conversa. Ficamos ali papeando quando de repente ouvimos um barulho vindo de fora. Era um alvoroço dos frentistas que corriam feito doidos em direção à lanchonete. Antes que eu pudesse entender, os 2 frentistas entraram apressadamente e me empurraram para dentro, gritando para fecharmos a porta depressa. Sem entender nada, olhei para fora achando que fossem ladrões. Enquanto os frentistas trancavam as portas, o Billy começou a rosnar e avançar em direção à entrada, latindo sem parar. Chamei a atenção dele, mas o cachorro parecia hipnotizado, encarando a porta. Foi então que um dos frentistas, com os olhos arregalados, disse: "É um cachorro muito grande que está lá fora, veio da rodovia e está vindo diretamente para cá." Achei que fosse um pitbull ou algo parecido. Disse ao frentista que ia lá fora ver o que estava acontecendo. Mas antes que eu pudesse sair, os 2 funcionários do balcão pularam na minha frente me impedindo. Nessa hora, o outro caminhoneiro já impaciente disse: "O que está acontecendo? Deixa a gente sair ou vamos arrebentar essa porta." E então, um dos frentistas falou: "É um cachorro muito grande que está vindo para cá. Veio da rodovia, está vindo na nossa direção. Imaginei que fosse um pitbull ou algo assim." Foi aí então que ouvimos uma batida e um uivo e o grito dos porcos que estavam no meu caminhão. De repente, aqueles gritos dos porcos com os uivos, tudo misturado, fizeram a maior barulheira. Nós então vimos algo que jamais vou esquecer em toda a minha vida. Eu creio que nem o outro amigo meu, o caminhoneiro, vai esquecer também. Pendurado na lateral do meu caminhão, estava uma besta enorme, toda negra e peluda. Tentava pegar os porcos pelas frestas da carreta. Aquela coisa uivava e dava batidas na carroceria, pulando de ódio por não conseguir pegar os porcos. A moça da cozinha se encheu de medo, se afastou para um canto e falou: "Eu sabia que ele voltaria." O funcionário do balcão fez o sinal da cruz. Os 2 frentistas, brancos de medo, disseram: "Apaguem todas as luzes e vamos ficar aqui em silêncio." Eles apagaram as luzes da lanchonete e vimos que aquela coisa não era a primeira vez que aparecia por ali, pelo medo estampado na cara dos funcionários. Quando pensamos que tudo não podia ficar pior,
A moça, olhando pela janela, gritou e disse: "Ele está vindo para cá." Nós nos abaixamos, nos escondemos atrás da parede ao lado da porta. No escuro, pude ver o quanto era horrível aquela criatura do diabo. Seus olhos eram vermelhos, sua boca escancarada não conseguia se fechar devido às imensas presas que mal cabiam na boca. Aquilo chegou à porta, estava de quatro, cheirando à beira da porta, e então pensei: isso vai quebrar tudo e entrar. Aquela coisa tinha miseravelmente seus 2 metros de altura em pé. Ele rosnava e grunhia, parecia que queria falar, mas engasgava e ficava agressivo, rosnando alto. Aquilo em pé olhava para dentro. O meu cachorro ficou mudo e entrou debaixo de uma mesa, ficando assustado. Aquilo ficou passando as unhas, arranhando as paredes. Andava para lá e para cá e de vez em quando dava batidas nas paredes e rosnava feito louco. O desespero era tanto que nem imaginávamos como iríamos sair daquela situação. Foi aí então que vimos um carro da polícia entrando no posto. Aquela coisa então correu atrás dela. O rapaz do balcão ficou dando sinal com a luz e os policiais viram e pararam o carro bem na porta. Então abrimos a porta e gritamos para eles que entrassem logo. Já dentro da lanchonete, os policiais perguntaram o que aconteceu e contamos que um cachorro imenso estava atacando a gente e não nos deixava sair dali. Armados com escopetas, os 2 policiais saíram e foram olhar atrás da viatura. E foi quando vimos aquilo dar a volta e sair correndo para a rodovia, sumindo na escuridão. O pavor foi grande naquele dia. Só depois os funcionários contaram que aquilo já fazia umas 3 noites que estava aparecendo ali. Mas eles não podiam avisar, pois achavam que iriam rir da cara deles. Os policiais nos escoltaram até nossos caminhões. Eu nem quis ver se os porcos estavam bem ou não. Subi no caminhão e dei adeus ao pessoal do posto. E o amigo caminhoneiro, ainda perplexo, me deu seu telefone para que eu ligasse e conversasse a respeito daquele acontecimento. Me despedi de todos e saí, já bem distante dali. Já na estrada, com o coração na boca, olhei no acostamento e então vi aquela besta correndo feito louco, tentando acompanhar o caminhão. Acelerei e aquilo ficou para trás. Eu dirigi a noite toda tremendo de medo. Só parei para o amanhecer, nunca mais passei naquela região. E até hoje, eu me apavoro e confesso a vocês: nunca mais duvidei de nada nesse mundo. E hoje ando com a minha arma bem dentro da cabine. Eu não sei vocês, mas para mim essas coisas existem. Não duvidem disso. Olá. Hoje eu estou enviando um relato que é um pouco pesado. E acredito que algumas pessoas até vão dizer que é mentira. Você pode narrar sem nenhuma preocupação, pois não vou mencionar nomes, para proteger a identidade de algumas pessoas. Tudo isso aconteceu com a minha tia-avó, que era irmã da minha avó. Acredito que essa história seja real, porque a minha tia-avó hoje tem 95 anos, é muito lúcida e sempre conta essa história pra gente com muitos detalhes. Além disso, não vejo motivo para ela mentir. Resumindo, quando a minha tia-avó tinha mais ou menos 17 anos, consegui um trabalho como babá na casa de uma família muito rica da cidade onde moravam. Ela era responsável por cuidar de 2 crianças, uma menina de 7 anos e um menino de 8 anos. Ela sempre disse que as crianças eram adoráveis e que gostava muito do seu trabalho, dos patrões e de tudo naquela casa. Depois de 2 anos trabalhando lá, algo mudou. A família começou a passar por dificuldades financeiras e minha tia-avó ficou com medo de ser demitida. Um dia, a patroa avisou que era para ela preparar o quarto de visitas porque receberiam uma convidada especial. Minha tia-avó achou estranho, já que não era comum a família receber visitas. Além disso, a família começou a agir de forma esquisita. Vestiam roupas diferentes e pediam para que ela ficasse depois do horário para vigiar as crianças enquanto tinham encontros.
Segundo ela, parecia que tinham entrado em uma nova religião ou algo assim. Então, a tal convidada chegou. Era uma mulher que, de acordo com a minha tia-avó, parecia estar lá contra a vontade, como se estivesse em cativeiro. Ela andava pela casa, mas sempre assustada, não falava com ninguém e só saía do seu quarto para o essencial, como comer ou tomar banho. O mais estranho é que ela estava grávida, já nas últimas semanas de gestação. A minha tia-avó achava tudo muito estranho, mas não podia falar nada. Tinha medo de perder o emprego. Durante esse período, a família começou a receber outras visitas igualmente estranhas. Minha tia-avó ouvia essas pessoas no quarto da hóspede, pronunciando palavras e coisas que não faziam sentido. Até que um dia aconteceu algo. Era um domingo e a minha tia-avó não deveria estar trabalhando. Naquele final de semana, o pai dela, no caso o meu bisavô, estava internado e a família precisava comprar medicamentos para ele, que receberia alta. Como não tinham dinheiro, a minha tia-avó pediu para fazer um extra naquele domingo, o que a colocou no lugar errado e na hora errada. Como a minha tia-avó tinha uma relação muito boa com os patrões, pensou em ir até a casa deles, pedir um adiantamento. Naquela época não havia telefones com facilidade como hoje em dia, então ela não teve outra opção senão fazer o pedido pessoalmente. Ela decidiu ir para lá para tentar resolver a situação e comprar os medicamentos, já que não dava para esperar até segunda-feira. Isso foi por volta das 9 horas da manhã, em um dia chuvoso e nublado com um clima pesado, quase hostil. Quando chegou à casa dos patrões, percebeu que havia muitos carros estacionados na frente. Ela logo pensou que estavam recebendo visitas. Bateu na porta, mas ninguém atendeu. Chamou, bateu palmas, insistiu, mas nada. Foi então que percebeu pelo trinco que a porta não estava trancada. Decidiu entrar e começou a chamar por eles, dentro da casa. Era uma casa muito grande e o silêncio só tornava tudo mais sombrio. Sem respostas e movida pela curiosidade, começou a andar pelos cômodos. De repente ouviu gritos vindos do andar de cima, do quarto onde estava hospedada a jovem grávida. Ao se aproximar do quarto, percebeu que a porta estava entreaberta. Olhando pelo pequeno vão, viu uma cena que nunca esqueceria. A jovem estava em trabalho de parto, mas ao redor dela havia muitas pessoas. Diferente das histórias que a gente costuma ouvir, essas pessoas não usavam capuzes nem nada parecido. Estavam vestidas com roupas normais. O quarto estava escuro, iluminado apenas por velas. A minha tia-avó achou aquilo tudo muito estranho e só ficou observando sem ser notada. A jovem fazia muita força e após algum tempo o bebê nasceu. Mas o que veio a seguir foi algo que a minha tia-avó descreve como tenebroso. Aquilo tinha uma aparência maligna e não parecia nada com um bebê normal, um ser humano comum. Segundo a minha tia-avó, ele tinha chifres pequenos saindo da cabeça. Parecia deformado como se fosse um bebê que não tinha se formado direito no útero da mãe. Aquilo gritava de um jeito perturbador. A minha tia-avó começou a sentir um cheiro podre que parecia vir daquela situação. Ela conta que, enquanto olhava para aquela criança, sentia uma repulsa crescente, um nojo muito grande. O bebê era assustador, e como se não bastasse ser bizarro por ter chifres, pasmem, como ela chamou, também tinha dentes. A minha tia-avó viu aquilo abrir a boca e percebeu que tinha dentes completamente formados. Era uma coisa horrível, mas o pior ainda estava por vir. A partir desse ponto, eu tenho que avisar que vocês precisam ter estômago para o que eu vou contar. A minha tia-avó viu o patrão pegar uma faca e cortar o cordão umbilical e em seguida cortar a pequena criatura. Ela começou a fatiar aquela criatura que pode-se dizer que era um bebê. Começou a fazer isso inteiramente, entregava as partes para as outras pessoas que estavam ali e essas pessoas comeram. Naquele momento, a pressão da minha tia-avó caiu. Ela achou que iria desmaiar. Com medo de que algo pior acontecesse,
ou que fosse percebida, ela decidiu sair correndo dali. No caminho de volta, ela precisou parar para vomitar, porque aquela cena embrulhava seu estômago de tal forma que ela ficou meses sem conseguir comer carne. Quando chegou na casa dos seus pais, não teve coragem de contar o que tinha presenciado. Apenas disse que não estava se sentindo bem e que não tinha conseguido o dinheiro. A família acabou pedindo dinheiro emprestado para outra pessoa e assim conseguiram comprar os medicamentos. No dia seguinte, mesmo com medo, a minha tia-avó foi trabalhar. Quando chegou à casa dos patrões, tudo parecia normal. A mulher grávida já não estava mais lá. Ao perguntar por ela, os patrões apenas disseram que a estadia havia terminado. As crianças também não estavam em casa. Provavelmente tinham sido levadas a outro lugar e não pareciam ter presenciado nada. A minha tia-avó continuou trabalhando naquela casa por mais um mês. Durante esse tempo, pensou muito no que fazer, mas não teve coragem de denunciar. Afinal, quem era ela para enfrentar pessoas tão ricas? No fim, acabou pedindo demissão, pois tinha muito medo de continuar naquele ambiente. Ela acredita que o que aconteceu foi algum tipo de ritual para melhorar a situação financeira da família, porque depois disso, os problemas desapareceram e eles voltaram a prosperar. Ela continuou morando na mesma cidade por muitos anos, viu as crianças crescerem e se tornarem adultos lindos e maravilhosos, por quem tinha muito carinho. Também viu os ex-patrões viverem o resto da vida e eventualmente falecerem. A minha tia-avó nunca contou essa história para ninguém fora da família, apenas para aqueles em quem confiava. Nunca soube se os patrões voltaram a realizar aquele tipo de ritual, mas depois daquele episódio, a família enriqueceu ainda mais. Bem, eu como inscrita aqui do canal, acredito que eles continuaram praticando esses rituais. E você, o que acha? Enfim, esse foi o meu relato. Agradeço por sua atenção. Boa noite. Boa noite, meu nome é Samara e atualmente tenho 18 anos. Sempre gostei de histórias de terror, inclusive de filmes. Passei minha infância morando em várias cidades do Mato Grosso. Dentre essas, teve uma que me marcou muito, que até hoje lembro com detalhes daquela época. Não me recordo exatamente o ano, creio que era 2016 e eu deveria ter mais ou menos 10 anos de idade. Meus pais, minha irmã e eu tínhamos nos mudado de cidade novamente. Meu pai sempre foi microempreendedor e em todas as cidades onde morávamos, ele abria um boteco. Nessa cidade não foi diferente. O lugar era Corumbiara. Vou explicar os detalhes da nossa casa para que vocês possam entender melhor. O bar do meu pai ficava na frente da casa e a nossa casa ficava atrás do bar. As paredes eram coladas. O bar era um salão enorme, bem grande, e o caminho para a nossa casa tinha um corredor que não era muito grande nem pequeno. Ou seja, havia um corredor de terra ao lado do bar, que também era o nosso quintal. Nesse corredor tinha um muro e do outro lado ficava a nossa casa. Não precisávamos passar pelo bar para ter acesso à casa. Minha casa não tinha sala. Você entra e já dava de cara com a cozinha. O banheiro ficava ao lado da cozinha e de frente para a cozinha havia 2 portas, porém sem nada. Então usávamos cortinas como se fossem portas. Apenas o banheiro e a porta da frente tinham portas. Naquela época eu frequentava a Igreja do Véu, mas meus pais não iam comigo. Eu ia com as minhas primas que eram mais velhas. Um dia a minha mãe fez amizade com uma vizinha e, em uma conversa entre as duas, ouvi a vizinha dizer: há muito tempo, quando o bar tinha outro dono, aconteceu uma briga lá que acabou em morte. Sempre que eu e a minha filha voltávamos da igreja e passávamos em frente, ouvíamos copos sendo jogados no chão. No começo não dei muita importância para isso, mas depois comecei a ver coisas. A primeira foi numa tarde, quando voltei da escola e não havia ninguém em casa. Meus pais trabalhavam e só voltavam tarde da noite.
pois era época de colheita de milho, o que dava muito dinheiro. Assim que cheguei, peguei a minha Barbie, alguns panos e linha de costura para fazer umas roupas para ela. Sentei no chão e comecei a brincar sozinha. Apesar de não termos sala, tínhamos uma TV. Então, liguei a TV e fiquei sentada a uns 4 metros da porta do quarto da minha mãe. Foi aí que escutei uma respiração vindo de lá. Era uma respiração barulhenta, como se alguém puxasse o ar pela boca. Olhei naquela direção, mas ignorei, porque havia um pano que bloqueava a minha visão. Porém, eu não consegui ignorar por muito tempo. Eu sempre fui muito medrosa. Saí de casa andando rápido. Quando cheguei no portão, ouvi alguém sussurrar o meu nome atrás de mim. Olhei, mas não havia ninguém. Atravessei a rua e fui para a casa da minha prima adulta, que morava em frente. Eu estava assustada, mas consegui disfarçar bem e não contei nada para ninguém. A segunda vez foi mais assustadora. Eu estava dormindo no quarto dos meus pais e senti algo como uma agulha perfurando os meus pés. Dias depois, ao acordar cedo para me arrumar para a escola, escutei a descarga do banheiro sendo acionada sozinha e logo em seguida, algo caindo no chão. Fiquei com muito medo e corri para o quarto da minha irmã. Apesar de ser o nosso quarto, eu não dormia lá por medo. Muitas vezes, acabava dormindo na sala porque, na minha cabeça, isso fazia sentido. Então, entrei no quarto e vi uma fumaça branca sobre a minha irmã, que estava dormindo. Achei que era um anjo. Dias depois, eu estava fazendo um labirinto de colchões para brincar com a filha da vizinha. Eu fiz o labirinto no quarto da minha irmã, pois lá só tinha 2 camas de solteiro e bastante espaço. Saí do quarto e fui até a cozinha para fazer algo que, sinceramente, não me lembro muito bem o que era. Estava na pia e, ao virar a cabeça, dava para ver tudo dentro do quarto. Foi então que, ao olhar, vi uma bola preta como fumaça passando por cima dos colchões e derrubando-os. A filha da vizinha, que estava comigo naquele momento, não viu nada, somente eu. Parecia que aquelas coisas só se manifestavam para mim. Teve outro dia em que eu havia acabado de chegar da igreja e fui dormir no quarto dos meus pais. Demorei a pegar no sono e, de repente, ouvi a gaveta do guarda-roupa da minha mãe fazendo um barulho, como se tivesse sido fechada com força. Fui conferir, mas a gaveta estava normal. Logo depois, comecei a ouvir copos se quebrando na cozinha do bar, que ficava grudada no quarto dos meus pais. A parede que dividia os cômodos era a mesma. Muitas coisas aconteceram comigo. Durante o dia, minha vida parecia normal, mas, ao cair da tarde, eu começava a presenciar coisas paranormais. Meus pais não acreditavam em nada disso. Quando contei a eles, acharam que eu estava apenas enlouquecendo e disseram que iriam me colocar em sessões de terapia com psicólogos. Eu sempre tive a sensação de que essas coisas me assombravam por eu ser da igreja. Elas só pararam quando eu saí daquela cidade. Depois que nos mudamos, nunca mais fui à igreja e os acontecimentos cessaram. Esse é o meu relato. Não deixe de ir à igreja. Deus abençoe. Meu nome é Luiz, sou aqui do Paraná e o relato que vou contar aconteceu comigo nesse estado. Meu amigo João trabalha em uma fazenda perto da minha cidade. Hoje a fazenda é dedicada à criação de gado de corte, mas há 30 anos também tinha lavouras de soja e café. Como a área era muito grande, os funcionários precisavam trabalhar em turnos para dar conta do serviço, já que as chuvas estavam chegando e as terras precisavam ser tombadas e gradeadas, pois naquela época não existia plantio direto. João e o irmão dele, Mário, estavam trabalhando à noite. Já era por volta das 3 horas da manhã. Mário carregava uma garrafa grande de café para espantar o sono, pois eles iriam trabalhar até o amanhecer. Então Mário encostou o trator ao lado de uma maca para esperar o irmão e aproveitar para tomar café e comer alguma coisa. João vinha de longe, tombando a terra, e os faróis do trator clareavam a divisa do mato.
Foi aí que algo estranho aconteceu. Mário percebeu uma figura baixa, do tamanho de uma criança, parada do lado da cerca que cercava a divisa. Aquela figura permanecia imóvel e não dava para ver o rosto. De repente, quando o trator iluminou melhor o local, Mário conseguiu ver claramente. A criatura tinha uma cara desfigurada, pele escura e apenas uma perna. Antes que ele pudesse reagir, a criatura saiu correndo em uma velocidade impressionante e desapareceu como fumaça, deixando para trás um cheiro horrível, parecido com ovo podre. O fedor era tão forte que Mário chegou a vomitar, além de estar completamente apavorado com o que tinha visto. Quando João chegou perto do trator de Mário, encontrou o irmão pálido, branco como uma folha de papel. João, achando graça, perguntou: "O que foi, Mário? Parece que tu viu um fantasma?" Depois de respirar fundo, Mário respondeu: "O que eu vi, não sei se era uma assombração, mas era bem feio. Você não viu, João? O farol do seu trator não clareou aquela coisa?" João disse que não tinha visto nada e que tudo devia ser fruto da imaginação do irmão, por conta do cansaço e do sono. Mesmo assim, o susto de Mário não foi esquecido. Por enquanto, ficou por isso mesmo. Naquela noite, ele acredita que ele viu o Saci. E também, depois de ouvir muitos relatos aqui no YouTube, Mário tem certeza que aquilo era um Saci, algo sobrenatural. O bom de tudo é que aquela coisa não fez nada de mal a eles dois. Obrigado por ouvirem o meu relato. Tenham um bom dia, tarde ou noite.